Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te agradecemos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede, suplicamos pela tua igreja, abençoe e guarda os nossos irmãos, toma, ó Deus, o primeiro lugar em nossos corações, guarda os meus irmãos na cidade, no sítio, toma em tuas santas mãos, Pai, cada vida, guardando, ajudando, livrando, dando o necessário. Guarda as criancinhas, ó Deus, abençoa, jovens e adultos na tua igreja, manifesta o teu poder, Senhor, guardando os ministros do Evangelho, operando, Senhor, poderosamente na vida da igreja. Amado Senhor, ouve dos céus as nossas petições, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1158, ano 17. O tema de hoje, meus amados irmãos, Jesus, sumo benfeitor. Jesus, além de ser o Salvador da humanidade, ele é o sumo benfeitor. E o texto bíblico, Evangelho conforme escreveu João, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Nós vamos ler e orar e entender, aprender juntos. Por que esse tema? João 5:1. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito? Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era. E Jesus havia se retirado em razão de, naquele lugar, haver uma grande multidão. Depois, Jesus, encontrando-o no templo, disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus o que o tinha curado. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença. Nós lemos a Tua palavra, Senhor, e agora suplicamos, abençoa os nossos irmãos, os nossos ouvintes, guarda cada um, Senhor, que estão conosco neste horário. Abençoa aqueles que terão contato com as nossas publicações. Abençoa, Senhor, os nossos ajudadores e intercessores, nossos irmãos na igreja, nossos irmãos na cidade, nossos irmãos no campo.
Abençoa a tua igreja em toda a terra, a obra missionária entre as nações. Querido Senhor, guarda o teu povo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, Jesus é o sumo benfeitor. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o judeu que nasceu na época de Herodes, foi condenado na época de Pilatos, condenado à morte, passou por um processo sem justificativa, porque tinha que morrer em teu lugar, em meu lugar. Como Cordeiro de Deus, ele tinha que entregar a sua vida. E ele disse isto algumas vezes. A minha vida ninguém tira. Eu entrego para depois tomar. Ele falava da morte vicária e falava da ressurreição. E, por todas essas razões, Jesus é o sumo benfeitor. Havia uma festa entre os judeus eram um povo festivo, um povo festeiro, tinha muitas festas, a festa da Páscoa, a festa da colheita, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos ou das cabanas, muitas festas, a festa do Pentecostes, que é da colheita, e assim por diante, muitas festas. Os judeus criavam muitas situações, muitas condições de se reunir, de fazer festa, de oferecer sacrifícios e de aprofundar a comunhão, a amizade entre eles. Nesta festa que havia, Jesus participou. Muitas festas Jesus não participou. Mas o versículo 1 do capítulo 5 de João diz, depois disto, depois dos acontecimentos do capítulo 4, aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, todas aquelas maravilhas. Aí o João continua e diz, depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque. Aqui o texto diz, porque quando foi escrito, possivelmente ainda era uma realidade. E esse tanque era chamado Betesda e tinha 5 alojamentos, 5 alpendres. Nestes alpendres estava uma multidão de enfermos. Tinha cegos, tinha aleijados, tinha pessoas com problema nas mãos, os chamados ressecados, efeito de tromboses, de derrames. E estavam ali esperando o movimento da água. É uma coisa importantíssima nesta descrição de João capítulo 5, porque descreve os milagres que muitos de nós podem não acreditar, porque não somos tão dedicados assim. Mas eu mesmo, que muitas vezes acho que era mais um costume do que uma realidade, não posso, não deveria, e não posso jamais dizer que não aconteceu, ou que não acontecia, apesar de Jesus silenciar a respeito. Mas foi naquele tempo que o anjo falou com Maria, foi naquele tempo que o anjo falou com José, foi naquele tempo que o anjo falou com Filipe, foi naquele tempo que o anjo falou com Cornélio, foi naquele tempo que o anjo falou com o Pedro, foi naquele tempo que o anjo tirou Pedro da cadeia, foi naquele tempo que Deus se manifestou de forma gloriosa, foi naquele tempo que os anjos cantaram para os pastores que pastoreavam no campo,
Então, naquele tempo, Deus estava, sim, trazendo a salvação à terra e havia muitos milagres. Houve muitos milagres de ordem celestial, todas envolvendo os anjos de Deus, porque ainda não tinha o ministério do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, na verdade, é o elo entre os dois testamentos e entre o céu e a terra. E o texto diz que descia um anjo em certo tempo e agitava a água daquele tanque, lá do tanque de Betesda, ou do tanque Betesda, e a primeira pessoa doente que descia ficava sarada, ficava curada. O versículo 5 diz que estava ali um homem que era doente há 38 anos. Era muito tempo. 38 anos que ele estava doente. Não se sabe há quanto tempo ele estava ali, mas ele era doente há 38 anos. E Jesus, observando, viu aquele homem, viu o seu estado, viu a sua imobilidade. Ele não tinha mobilidade, não podia se levantar, pelo menos com rapidez. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, Jesus disse: você quer ficar são? Uma pergunta maravilhosa. O homem não sabia quem era Jesus. Jesus é o sumo benfeitor e ele abençoa quem não conhece ele também. Infelizmente, alguns só têm a bênção de Deus nesta vida, só têm a bênção de Deus nesta terra. Muitos estão brigando por terra e por bênçãos materiais. Só tem a bênção de Deus nesta terra. É alguma coisa, mas é grande felicidade comparando com o tesouro espiritual que Deus tem para cada um. E o homem não sabia quem era Jesus, mas respondeu naturalmente e verdadeiramente. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem quem me ajude. Não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Enquanto eu estou me preparando, tentando, me ajeitando, me esforçando, desce outro antes de mim. Jesus propôs a ele a solução naquele dia. Jesus disse: então te levanta, toma o teu leito e anda. Esta palavra de Jesus, ela é vital, ela é poderosa, ela é gloriosa, ela é transformadora. A palavra de Deus é assim. Da vida é vital. É gloriosa, revela a glória. É poderosa, manifesta o poder. E revela exatamente o poder grandioso e o amor profundo do nosso Deus. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. O homem não pensou duas vezes. O texto no versículo 9 diz: logo aquele homem ficou são. Logo a doença desapareceu, o mal desapareceu. Logo aquele homem ficou são, tomou o leito e andava, tomou o leito e saiu andando. Mas há um problema que o homem certamente não lembrou. E Jesus não estava pensando nisto. Era sábado. Sábado eles não podiam levar nada nas costas, nas mãos. Sábado era impossível um judeu decente, um judeu temente, levar uma cama, levar um leito, levar um fardo de um lugar para outro. Mas aquele homem, ele estava, quem sabe, nem lembrou que fosse sábado. Sobressaltado pelo poder, pela graça, pela glória revelada. E o homem saiu levando o seu leito. Versículo 10 diz que os judeus: quando pensa que vai? Não pode, não. Não pode. É sábado, é sábado, hoje é sábado.
O homem deve ter ficado desconcertado, porque os judeus, aquele judeu fiscalizador, aquele judeu fariseu, ele era desobediente em muitas coisas, mas ele era muito aparentemente fiel. Ele aparentava fidelidade em muitas coisas. Então, chamar a atenção do homem, pode não. É sábado, esqueceu que hoje é sábado? Não pode não. E o homem disse, versículo 10, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. No versículo 11 ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e vai. Toma o teu leito e anda, vai. Versículo 12, meus amados irmãos. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse? Quem foi, se eu fosse um nordestino, quem foi o irresponsável Quem foi esse cru que disse isso para você? Toma o teu leito e anda, sendo sábado. Quem foi ele? O homem não sabia. O versículo 13, meus amados irmãos, disse, não sei. Não sei. O que fora curado não sabia quem era Jesus. Meus amados irmãos, ele falou com Jesus sem saber quem era, recebeu o benefício de Jesus sem saber quem era, e agora está sendo, quem sabe, questionado, acusado, poderia ser até apedrejado por causa de Jesus, e eu não sabia quem era. O que fora curado não sabia quem era. E Jesus havia se retirado, em razão de haver uma grande multidão naquele lugar, naquele dia, naquele lugar. Jesus é o sumo benfeitor. Ele faz o bem a quem não conhece, mas ele só salva a quem conhece. Você, para ser salvo, precisa conhecer o